Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conte Comigo Podcast. Meu nome é Carita Souza. Se você está aqui pela primeira vez, eu já quero te convidar a se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você ama, porque aqui tem muito conteúdo. Quero te convidar também a nos seguir nas nossas redes sociais, compartilhar o Spotify. Hoje, nós estamos aqui recebendo uma pessoa que é muito especial, uma pessoa que faz parte da minha vida pessoal. Seja muito bem-vinda, Agatha Fernanda. Obrigada, para mim é uma satisfação imensa, gratidão pelo convite, por poder estar aqui para compartilhar a minha história. Esse podcast estava sendo muito aguardado, porque a Agatha vai participar de um quadro que chama-se Improváveis. E no decorrer da história, desse bate-papo, você vai entender por que a Agatha está aqui nesse quadro Improváveis. É muito interessante. Ai, gente, como é bom te ter aqui. Obrigada. Eu estou apaixonada pelo convite, pelo quadro principalmente, poder compartilhar a minha história, a minha trajetória. Se apresenta, deixa o pessoal te conhecer, Agatha. Fala quem que você é pessoalmente, profissionalmente. Eu sou a Agatha, eu gosto sempre de me apresentar como filha amada do Senhor. Profissionalmente, de formação eu sou coach, analista de perfil comportamental e hoje mentora de mulheres, com muito orgulho. Agatha, conta pra gente como que foi a sua trajetória até chegar aqui. Vamos conversar lá da sua infância, vamos conhecer a sua história, porque a sua história tem que ser detalhadamente contada. Uau! Eu nasci em Belo Horizonte, a minha mãe havia saído do interior de Minas, ido, como muitos sonham, fazer a vida, tentar a vida, né, na capital. Ela foi para lá, deixou a família no interior. Chegando em BH, passou um tempinho, conheceu o meu pai, onde me teve, e logo que eu nasci, o meu pai disse para ela, olha, eu não vou assumir a paternidade. Eu não quero dar o meu nome a ela. Então, você vê o que você faz. A minha mãe trabalhava de doméstica em BH. E ela ficou desesperada, porque até então precisava me alimentar, precisava de me criar. Sim. E quem ela esperava que fizesse, simplesmente já... Aí começa já a história de rejeição, né? Que não quis, enfim. Minha mãe falou, vou criar, vou fazer o meu melhor. Era o melhor dela. E até aí você já tinha irmãos mais velhos? Como que Eu era tinha isso? um irmão que ficou no interior. Quando ela foi para BH, a cidade dela chama-se Rio Espera. Fica mais ou menos umas 4 horas de BH. Ela Entendi. saiu, não contou para a família para onde ia, então nós não tínhamos parente lá. Entendi. E eu nasci, ela precisava continuar trabalhando. Uma das patroas disse, olha, essa menina chora muito, como que você vai trabalhar, vai ter uma vida e ter uma criança se o pai não quis? Ela disse, não, mas eu vou dar conta. Uma das patroas disse a ela, mata essa menina, Nossa. põe no lixo, doa, faz qualquer negócio, mas eu não vou aceitar você com ela. E ela tinha uma outra patroa, tinha várias casas que ela trabalhava, e um anjo do Senhor, porque eu sempre gosto de dizer que Deus sempre cuidou de mim nos detalhes. Uma das patroas disse que conhecia uma senhora que cuidava de crianças. Essa senhora, ela tinha 3 filhos. Ela não andava, mas ela tinha um amor por criança que era muito grande. Nossa. E a minha mãe foi até a casa dessa senhora, Dona Geralda, que hoje é falecida, mas que eu conheci, falei com os filhos agora recentemente, vou chegar nessa parte que eles me encontraram agora, depois de 35 anos. E ali a minha mãe me deixou. Trabalhava, levava o que eu precisava, mas me deixou ali até mais ou menos 5 anos de idade. Eu cresci com essa família. Então, Você era cuidada por essa família até os 5 anos? Fui cuidada por essa família até os 5 anos. Nossa. Eu era o bebezinho da casa. Eles me contaram agora recente que me encontraram, né? Eu era o bebê, a preferida, Nossa. que eu era novinha. Então, eu cheguei lá com 3 meses de idade. 3 meses? 3 meses de idade. Então, eles que acompanharam, né? A primeira fala, o aprendizado do andar, então tudo. Eles eram apaixonados por mim. Até os 5 anos de idade eu vivi lá. Minha mãe ia aos finais de semana.
me buscava, me levava ao parque, dentro das condições dela, ela estava presente, dentro das condições. Com 5 anos, até então tinha meu irmão, que ficou no interior, depois teve a mim, e aos 5 anos, ela tinha conhecido uma pessoa na cidade de Betim, que é onde eu fui criada, ela me buscou e me levou para Betim. Aí começa uma outra história. Aí Com 5 anos, ela te tirou desse lar, né? Desse contexto de família que você teve e te levou para casa. Onde eu tinha amor, onde eu tinha atenção, onde eu era muito bem cuidada, onde eu tinha tudo que uma criança normal precisa ter, que é o afeto, que são as validações, do ensinar. Então eu tinha tudo. Aos 5 anos ela me levou para Betim. Mas antes de me levar para Betim, ela tinha conhecido um rapaz que era dessa cidade e tinha tido uma filha com ele. Nesse intervalo dos 5 anos que você estava lá? Nesse intervalo. Nós somos ao todo 10 irmãos. 10 irmãos. Isso, 10 irmãos. Um hoje falecido há 3 anos, que foi o mais velho, que era o mais velho. E ela já tinha ele, a mim e essa irmã. Quando chegou em Betim, ela foi morar em um lugar uma periferia. E ali ela entregou a minha irmã ao pai, que foi quem criou essa minha irmã. 8 foram criados juntos e 2 criados separados. Meu irmão ficou no interior, a minha irmã o pai pediu e ela deixou que fosse criada. Entendi. Foi criada com o pai, com a avó, e eu fiquei. Nisso ela tinha conhecido um rapaz que ela se apaixonou e ali vieram mais 7. Daquela casa, daquele lugar super simples onde eu fui morar, a minha mãe ela veio de uma família desestruturada. Entendi. Então, pais desestruturados, na maioria das vezes, replica também, tem a repetição. Repete o padrão. Repete o padrão. E ali muita pobreza, porque ela tinha ficado desempregada, o meu padrasto, trabalhava em uma empresa, ganhava pouco, e logo veio mais um irmão. Então morávamos eu, ela, esse meu irmão, numa simplicidade muito grande, isso na periferia. Passávamos necessidade, porque esse meu padrasto, ele era alcoólatra. Então, tudo que ele fazia, ele desaparecia. Era na época que recebia por quinzena. Entendi. Ele desaparecia e voltava sem dinheiro. E minha mãe, na necessidade, na ajuda de... As pessoas ajudavam. Sua mãe não trabalhava nessa época? Era tudo dependia do seu padrasto ou ela trabalhava? Dependia porque tinha eu e tinha filhos, o Rafael que tinha nascido. Então, não tinha como trabalhar. Ninguém aceitava. E com criança, já tinha passado o desafio, né, comigo. E fomos morar no interior de Betim, numa roça. E ali nasceu mais um irmão. Então, ali começou a minha vida, onde eu fui tirada da infância. O meu trabalho, já com 5 anos de idade, né, na verdade, eu já tinha que ajudá-la a cuidar das crianças. Então, eu cuidava do Rafael, eu cuidava do Daniel, eu que ajudava a limpar a casa, eu que ajudava com a mamadeira, eu que ajudava com as fraldas. Eu não tinha infância, era momento de brincar, aquele momento que vai criando ali as memórias, né? De brincar de casinha, de brincar de boneca. A minha boneca era de verdade, eu gostava de ser. Eu posso imaginar. Que era de verdade. E a minha mãe, uma pessoa emocionalmente debilitada, aquelas mulheres apaixonadas loucamente pelo marido, e ali ele fazia o que bem entendia, desaparecia, voltava, e ela aceitava, desaparecia, voltava, e ela aceitava, e dali vinha mais filhos. Entendi. E eu, como a mais velha da casa, tinha que estar ali cuidando. Entendi. E assim foi até o momento em que nós nos mudamos mesmo para a cidade de Betim, mais central, onde precisava das escolas. E no momento eu já entrei na escola, eu não passei pelo período da creche. Quando eu entrei na escola já atrasado, eu faltava. Eu ia à escola uma vez por semana, uma semana sim, uma semana não, porque eu tinha que cuidar das crianças. Ela não conseguia sozinha. Nesse período você já tinha quantos irmãos mais novos? Eu já tinha 4. 4 irmãos mais novos. 4. Então ainda não estava completo o quadro.
ainda não estava completa. Nossa, Agatha, que história, hein? Então nesse período você tinha quantos anos quando você foi para a escola? Eu já tinha 8 anos. Então, 8 para com 9 8 anos, eu fui para... além de você estar levando uma vida de responsabilidades adultas, Sim. você ainda não conseguia ir para a escola, frequentar a escola, ser frequente na escola. Não. Que basicamente é o primeiro nível ali de intelectualidade, cognitivo que a gente recebe para construir, né, mudar a vida da gente no futuro. Então, até isso era bem restrito para você. Era muito restrito. E naquela pobreza extrema que nós não tínhamos nem para comer. Porque, como eu disse, meu padrasto recebia por quinzena e desaparecia do mapa. Voltava depois já sem dinheiro. Uhum. Nós vivíamos de doação. Chegou o momento que minha mãe falou, Agatha, nós vamos ter que pedir nas ruas. E eu falei, tá tudo bem. Ali eu já estava entendendo a responsabilidade, já tinha pego um amor. E eu imagino que até os 5 anos ter tudo como eu tive, ter amor, ter carinho, ter afeto, e ter perdido aquilo, porque a minha mãe, ela veio de uma família onde agredia muito, ela era muito agredida. A gente sabe que a gente replica os padrões. Então, assim, o que a sua mãe dava para vocês era o que ela tinha, era o que ela aprendeu. E por que é tão importante? Por que eu fiz questão de trazer a Agatha aqui para compartilhar essa história com vocês? Porque hoje pode ser que você está passando por um desafio muito grande na sua vida, ou passou. De repente você está aí imerso em algumas mágoas, em algumas tristezas. Então fica aqui até o final para você entender o quanto é importante. Não necessariamente da onde eu vim, mas para aonde eu quero chegar. Exatamente, os sonhos, né? Como é importante sonhar. E aí nós fomos, minha mãe e eu fomos pedir nas ruas. Pedir esmola mesmo. Uhum. Minha mãe disse, olha, eu vou te levar comigo, tá aqui o seu saco, eu vou passar por uma rua, você vai por outra e você vai batendo nas casas e pedindo. E assim eu fazia, não tinha problema nenhum, até porque na minha casa não tinha nada. E nós tínhamos que cuidar das crianças. Eu digo nós tínhamos porque eu abracei aquela responsabilidade. Uhum. Eu entendi. O que me foi ensinado é que são seus também. Você tem que cuidar, você tem que amar, você tem que fazer tudo que tem que ser feito. E nós fomos pra rua. Eu pedia esmola nas ruas. Eu batia nas casas e falava, senhora, a senhora tem uma esmolinha para eu levar para meus irmãos? Batia em outra. Oi, bom dia. Tem uma esmolinha para eu levar para meus irmãos? E aquilo era natural para você? É, porque... Uhum. Era natural. Era natural. O princípio, sair, me deu um pouco de vergonha. Era estranho sair, fazer. Mas eu fazia. Era o que tinha. Não tinha opção. E ai de mim se eu não fizesse. Porque a minha mãe, como ela recebeu em casa, a criação dela foi de muita agressão, foi apanhar muito, ela replicava. Uhum. Então, um leite derramava, era motivo de vir e de bater. Ah, as crianças sujaram a casa, ainda não tá limpa. Era motivo de vir e de bater. Então, eu pedi esmola nas ruas. Depois, o meu padrasto conseguiu um trabalho numa fazenda, que até hoje eles vivem lá. Minha mãe vive lá e alguns irmãos vivem lá. E quando ele conseguiu o trabalho dessa fazenda, nós fomos morar de graça, porque não tinha nem como pagar o aluguel. E por onde passávamos, não tinha como marcar com as responsabilidades. Ninguém ia nos deixar morar de graça. Sim. E fomos morar nessa fazenda. Me lembro que um dia, em um desses sumiços do meu padrasto, nós sem comer era um Natal. Eu tinha aí... Nessa época eu estava ainda com uns 7 anos, meus irmãos pequenininhos. Acabou tudo dentro de casa. E as pessoas já estavam cansadas de ajudar, porque ele voltava e minha mãe recebia de volta. As pessoas ficavam revoltadas, não vou mais ajudar essa senhora. Todo ano uma criança. E esse marido desaparece e volta. Não queriam mais. E em um Natal, um dos meus irmãos, ele desmaiou de fome. Nossa. E eu com muita fome. E o pouco que tinha, minha mãe deixava de comer e dava para nós. Uhum. Mas teve um dia que ninguém mais ajudou, ele desapareceu. Era muito pouco. Era muito pouco. E uma senhora, eu me lembro, e inclusive há 10 anos atrás eu fui à casa dela para poder agradecer. Nossa. Chamei lá, falei, olha, lembra daquela casa aqui do ladinho, já
destruíram a casa, derrubaram. Se lembra de uma senhora que morava aí, uma mulher que morava aí com 4 filhos? Ela me lembra, eu falei, eu sou uma delas. Nossa. Eu vim te agradecer aquele almoço. Essa senhora ficou Meu inerte na hora. Eu Deus. falei, a senhora serviu maionese, macarronada, frango assado. Você lembrava dos Me detalhes? lembrava do detalhe e do sabor da comida. É impressionante como que fica, as memórias são importantes. Fica no subconsciente. Eu falei com ela, eu me lembro até hoje daquele Natal. Meu irmão desmaiou, minha mãe foi levá-lo ao hospital e a senhora nos serviu. E foi o melhor almoço de Natal que eu tive na minha infância. Nossa. Ela ficou emocionada. Nossa, imagina. Eu tô emocionada aqui, imagina ela. De alguém voltar para agradecer. E eu sempre fui muito grata. E eu voltei a agradecer aquele almoço. E aí já estávamos nessa fazenda, meu padrasto como caseiro. Então ali vieram mais crianças. Já tinha vindo o Rafael, já tinha vindo o Daniel, as gêmeas, Rafael e Daniela. E aí veio a Camila. E logo em seguida a Luana. E nisso eu já não estudava mais. Algumas pessoas nos denunciavam para o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar chamava ela para poder comparecer. E quem comparecia para resolver era eu. Meu Deus. Eu chegava lá e falava, olha, vocês chamaram minha mãe, mas eu vim falar por ela. Quantos anos você tinha? 12 anos. Nossa. Aí eles ficavam, mas como você veio falar por ela? Eu falei, sim, vim porque ela está em casa, ela está cuidando das crianças, nós somos muito simples, nós vivemos de ajuda. E eu não vou à escola porque eu preciso cuidar das crianças. E eles me explicavam, não, você não tem que cuidar das crianças, você tem que ser criança. Eu falava, não, ela não tem parente nenhum aqui. O meu padrasto também não tinha. Esse que ela conheceu lá, que foi o pai dos filhos, dos 7. E nós não temos ninguém, não tem tia, não tem um tio para falar, olha, cuida, vem me ajudar, porque a Agatha precisa ir para a escola, precisa seguir o normal das crianças. Então eu vim aqui, porque vocês estão querendo penalizá-la. Não, por favor, não faça nada. Ela não tem culpa. Ela tem as crianças e eu ajudo. E ela não me obriga, eu falava. Porque eu entendia que se eles achassem que ela estaria me obrigando, poderiam me tomar dela. Porque algumas vezes tinha essa conversa. Eu imagino. A escola acionava o conselho, porque todo final de ano eu não tinha prova. Eu não fazia trabalho de escola. Eu ia uma vez, desaparecia. Por fim, os próprios professores sentavam comigo, me aplicavam as provas que eu perdia. Falavam, Agatha, aqui é essa resposta, aqui é aquela resposta. Porque minha mãe tinha somente o 2º ano, o 2º do ensino fundamental. Como que ela ia me ensinar? Eu não tinha contato com outras pessoas. Era uma fazenda onde meu padrasto era o caseiro. As pessoas chegavam ali somente para doação, porque tantas crianças não tinham, era um salário mínimo, e ainda no vício, e gastava na bebida, e gastava nos desaparecimentos dele. Sim. E aí, eles me deixavam lá, falavam, olha, nós não vamos te tirar, você vai continuar, mas você tem que prometer ir à escola. Nossa. E eu dizia para eles, eu vou dizer a ela que eu preciso ir. Eu chegava no momento ali, arrumava meus irmãos, mandava, e eu ficava em casa para ajudar os outros. Sim. E assim os anos foram passando. Então, os seus irmãos estudavam? Os meus irmãos iam para a escola. Você eu arrumava tudo bonitinho. Meu Deus, terminava que a comida. identidade totalmente desfigurada que você tinha já com 12 anos. Já com 12 anos, a responsabilidade. Eu falo que eu fui mãe, né? Eu não gerei, mas eu cuidei. Eu sou muito feliz, tenho muito orgulho disso. E hoje o carinho, o amor que eles têm por mim, o respeito. Me pedem bênção, seja aquele tamanho de homem, fala, benção nada, Deus te abençoe, os irmãos, e assim por diante. Mas, para mim, o que era mais desafiador não era cuidar das crianças, não era não ir à escola, não era não brincar. Eu queria ser uma criança normal, porque meus colegas brincavam. Eram as datas especiais de mãe, de apresentação na escola, e eu apresentava e não tinha ninguém para me ver. Isso me machucava. O pouco que você ia ainda também era traumático. Ainda era traumático, mas quando eram os meus irmãos, eu ia vê-los. Tudo. Toda a apresentação. Você literalmente repeliu o padrão, né? Eu, literalmente. Você rebelou o padrão. Porque é muito interessante, Agatha, falar sobre isso, porque nós temos os traumas que nós vivemos, a gente tem 2 opções. Ou a gente repete o padrão, que foi o que aconteceu com sua mãe, ela repetiu o padrão, ou a gente repele o padrão.
rebela o padrão. E a Ágata estava fazendo pelos irmãos o que fazia falta para ela e o que ela não gostaria que os irmãos sentissem. Foi exatamente isso. E eu me perguntava, depois de uma certa idade, como que eu fazia aquilo que eu não recebi. Não recebia, porque a minha mãe, ela repetiu o que meu avô e minha avó faziam. O que eles faziam? Eles não abraçavam, eles não beijavam, eles batiam. Então, minha mãe me batia de todas as formas que você conseguia imaginar. Tudo. Hoje eu a amo, já a perdoei. Passou por um processo. Passei pelo processo. Ela sabe que eu testemunho a minha infância e ela fala comigo assim, nossa, não era nem para você me amar. Eu falo, imagina, o meu coração não cabe rancor, não cabe ódio de nada, nem de ninguém. Mas, e as formas que ela me batia, muito severas, era muito severo. Muito tapa, o tal do surdão no pé da orelha, como se diz. Me pegava pelo cabelo, me batia a cabeça, tudo que tinha na mão me jogava. Se um leite derramava, eu não podia deixar um leite derramar, eu não podia deixar as crianças sujarem a casa, ou quando sujava, era que não tinha princípio nenhum. Sim. Ela não dava não tinha como ela dar, porque nós não damos o que nós não recebemos, não adianta. Se nós recebemos amor, nós vamos dar amor. E eu entendo que esse amor que eu dava, eu tinha recebido até os 5 anos, por isso que eu tinha essas atitudes. A sua história, ela lembra pra mim, quando a gente vai olhar para um personagem na Bíblia, lembra muito a história de José. Eu lembro que na passagem que José reencontrava os irmãos, uma das coisas que ele falava para esses irmãos era para eles ficarem tranquilos, que não foi eles que o levaram para o Egito, foi Deus para treiná-lo e para que ele pudesse vir a salvar, inclusive, eles próprios. E isso, para mim, foi algo tão marcante. Quando você começa a falar sobre isso, eu começo a ver isso de uma forma muito clara, Ágata. Porque, inconscientemente, a sua mãe te colocou num ambiente onde você recebeu algo que ela não tinha condição de lidar e algo que voltou 100% em benefício da sua casa, dos seus irmãos e hoje, né, para ela também. Olha que coisa mais linda, porque eu vejo uma ferramenta tão forte na sua vida, porque se você foi a pessoa preparada, inclusive, para que a sua mãe passasse por essa jornada e não saísse daqui sem conhecer o amor. Ah, sim. Sem conhecer o cuidado, sem conhecer o perdão. Olha o tanto que isso é fantástico. Isso é fantástico. Foi traumático? Foi. Mas tem pessoas que vão ser escolhidas a dedo para mudar uma geração. E você é uma pessoa que foi escolhida para mudar a história da sua casa. É exatamente isso. Hoje, meus irmãos, quando é Dia das Mães, eles me mandam mensagem de Dia das Mães. Eles mandam para ela e mandam para mim. E falam que você foi nossa segunda mãe. Você nos criou. Eu ia às reuniões de escola. Chegava ali com 10, 11, com 12 anos. Isso. Eu chegava ali com 12 anos, 13, 14, eu sentava e eu ouvia, eu buscava os boletins. Eu ia fazer para cadastrar, como fala? Me fugiu. Matrícula. Isso. Eu ia fazer a matrícula deles. E quando eu chegava, a direção falava, mas você não pode fazer. Eu disse, minha mãe não pode vir. Ela não pode deixar a casa, não pode deixar as crianças. Eu vim fazer por eles, por ela, na verdade. Ao posto de saúde, a vacinação deles ficavam em dia. Eu levava para vacina, eu levava para consulta. Eles tinham crise de bronquite, todos eles foram contemplados com a crise de bronquite. Nossa. Nós morávamos, era muita terra, muita poeira. Tinha uma firma de areia que eles tiravam do rio, então era caminhão o tempo inteiro passando. Entendi. Então tudo que é alérgico foi ali, todos nós tivemos. E eu levava ao posto de saúde sempre, passava mal, chegava eu lá no posto de saúde desesperada com eles no braço. E detalhe, não tinha ônibus que passavam na nossa porta por ser área rural. Era 1,5 km a pé, num morro, com eles. Sempre era de manhã levava um, à tarde o outro atacava e eu levava o outro. E era sempre assim. Quando eu chegava, eles falavam, cadê a mãe?
A mãe tá em casa cuidando das outras crianças. Cadê o pai? O pai tá trabalhando. Mas você não pode. Eu falo, posso. Aí eles falavam, a enfermeira, né? Às vezes a recepcionista falava assim, Agatha, mas nós não podemos atender uma criança com outra criança. Eu falava, mas deve haver alguma forma disso acontecer. Aí chamavam, foi quando eu conheci o tal do assistente social. Nossa. Quando era assistente social, era gerente. E sempre que eu aparecia, chamavam porque alguém tinha que responder. E eu explicava a situação e ali era autorizado. Nossa. Contava a história que éramos muito pobres, que não tínhamos nem o que comer. E na época minha mãe começou a criar porco. Aí foi a época que melhorou um pouquinho em casa, porque os restaurantes doavam o restante da comida, juntava mesmo, como lavagem mesmo. E meu padrasto buscava, porque ele tinha carroça, e ele buscava todo final de semana. E aí, quando eu chegava em casa, minha mãe ia lá, tirava o que ainda estava com cheiro bom, tirava carne, pedaço de carne, fritava de novo e nós comíamos. Tirava o sacolão, doava as verduras que já não dava e frutas que não dava mais para poder utilizar. Chegava em casa, era uma festa. Olha isso. Nós tirávamos da lavagem, nós comíamos, reaproveitávamos as frutas também, tudo que tinha na época, porque o que ele ganhava comprava arroz, feijão, macarrão básico. Agora carne, verdura, frutas, iogurte. Fui conhecer o iogurte com, sei lá, 15 anos de idade. Entendo. Que nós não tínhamos. Então, pedi na rua, comi da lavagem, comi o que tinha. Às vezes vinha uma revolta, eu falava assim, quando eu crescer, eu vou embora. Eu vou fugir quando eu ficar maior de idade. Entendi. Eu vou fugir. Era meu pensamento, porque eu vendo a vida dos colegas na escola, eu entendia que aquilo não era normal. Você foi crescendo e aí você vai tendo, por mais que era um normal que diante da situação que você vivia, mas você vai observando também o que acontece fora do contexto da sua vida, né? E aí vai caindo, né, as comparações mesmo de entender, nossa, mas... Né? Meus colegas fazem isso, os pais dos meus colegas proporcionam aquilo. E aí você vai construindo uma saída, né? Você vai fazendo um plano. Exatamente. Eu pensava até quando? Porque eu chorava, eu sofria. E principalmente depois que eu era agredida, depois que ela me batia muito, eu pensava, eu tenho que colocar um fim nessa história. Porque eu arrumo a casa, eu cuido das crianças, eu faço o que eu posso e ainda assim recebo isso, é insuficiente, porque tudo que fazia era pouco para ela. Eu queria abraço, eu queria carinho, eu queria beijo, eu queria o reconhecimento, eu queria o amor, né? O ser humano, né? O ser humano. O ser humano quer isso, o ser humano quer ele precisa se sentir importante, pertencente e amado. É o básico. Então, assim, diante de uma situação que você não tinha comida, você não tinha roupa, você não tinha escola, você não tinha... Não, era tudo e que aí, vinha dos outros. você não tinha o que o dinheiro proporcionava. Isso. E o que era de graça, você também não tinha. Não tinha. Que era o respeito, a validação, né? Que era o amor. Então, você realmente... Hoje, quando a gente olha para sua história, você realmente é uma pessoa improvável. Totalmente. Porque muitas das vezes, crianças, pessoas que passaram por dificuldade na infância escolhem outro destino. Mulheres que passaram pelo que eu passei de pobreza, de pedir, crescem querendo vaidades, querendo tudo aquilo que não teve e buscam outros caminhos. Mas em meu coração não cabia ainda com toda a dificuldade, com todo o sofrimento, eu entendia que quando eu fosse maior de idade, eu queria só fugir. Eu entendia que deveria ter um porquê de tudo. E quando eu tinha 13 anos, já com todos os irmãos, já éramos 8 ali, naquela rotina de cuidar, de fralda, de mamadeira, de limpar a casa, de ajudar minha mãe em tudo. A minha mãe adoeceu. Até que, quando aconteceu dela ficar doente, ela ficou entre a vida e a morte. De certa forma, acabou um sofrimento, mas começou outro. Por quê?
Depois daquele dia que ela foi pro hospital, muito ruim, que eu fiquei com ela mais de 20 dias dentro do hospital, o médico disse, olha, pouco provável que ela venha sobreviver. E eu pensei, nossa, se ela vem a óbito, o que eu vou fazer com as crianças? Aí vai ser seu mesmo. Aí o médico disse a ela, olha, nós vamos tentar, nós vamos fazer o possível, mas já está bem avançado a situação. E nesse período que você estava com a sua mãe, as crianças ficavam com quem? Ficava em casa, sozinho, ou quando meu padrasto chegava da fazenda, onde ele tirava leite, cuidava dos gados, ele ficava com eles, ficava com as crianças. Do jeito dele, mas tinha ali uma autoridade, né? E aí eu pensei, agora complicou. Se a minha mãe morrer, agora vão ser meus filhos mesmo. Vão ser meus filhos mesmo. Não tem como eu fugir, não tem como eu... Não, oficialmente. Agora seria o momento oficial, né, da coisa. Quanta coisa passava na sua cabeça ali. E aí chegou um dia que ela me chamou e ela falou, olha, se eu morrer eu só te peço uma coisa. Porque tinha uma amiga dela que tinha falecido. E o pai não quis as crianças, o padrasto, na verdade, não quis as crianças. E as crianças foram pro orfanato. Então, já tinha aquele medo. Quando a minha mãe adoeceu, que eu fiquei ali 20 dias, mais de 20 dias com ela, vendo aquela situação dela, naquele vai, não vai, cada dia um laudo diferente, cada dia um médico falava uma coisa. Eu presenciando... Eu falava, eles queriam me tirar do hospital, né? Você ainda tinha, eu ia completar 14 anos. Você precisa ficar em casa. Eu falava, não vou ficar em casa. Aqui não pode ficar criança. Eu falava, pode ficar criança, só preciso de uma autorização. Eu já sabia que existia o gerente, que existia o assistente social. E eu dizia, olha, eu sou uma criança que eu tenho uma boa cabeça. Falava assim, eu tenho uma boa cabeça, eu sou responsável. Apenas me dá a autorização para eu entrar e eu vou comportar bonitinho. Se eu não me comportar bem, vocês me proíbem a entrada, mas eu não posso deixar minha mãe. Então, mesmo diante de tudo que acontecia em casa, das cicatrizes, do que acontecia, eu ainda tinha um amor que de onde que vem? Como alguém pode ser agredido verbalmente, porque as palavras que ela usava eram muito pesadas. Era replicando totalmente o que ela recebeu. Sem filtro. Sem filtro. Sem filtro. Sem piedade. E eu contava a história do que eu fazia e as pessoas se sensibilizavam e me davam autorização. Então, tinha que renovar. A cada 7 dias tinha que renovar a minha entrada no hospital. E eu era acompanhada, assistida o tempo todo, porque se eu fizesse qualquer coisa de errado, eles iam me tirar. E eu não queria ficar longe dela, porque se ela partisse ali? Eu amava, era minha mãe, independente de qualquer coisa, era minha mãe. Eu tinha que cuidar dela até o último suspiro. Era assim que eu entendia. Então, eu saía, ia em casa, via as crianças e voltava. Às vezes, uma amiga me deixava dormir na casa, porque era muito longe, não tinha ônibus para poder descer. Ali era um bairro que tinha ônibus, mas a área era rural. Sim. E eu ia, via as crianças e voltava para o hospital. E assim foi. Até ela receber alta. Graças a Deus. Honra e glória do Senhor. Ela recebeu, ela venceu. Foi para casa. E aí eu fui buscar ajuda, porque ela precisava seguir um tratamento. Nós não tínhamos carro. Me ensinaram que existia um vereador. Gente. Agatha. Realmente tinham muitos anjos, né? Tinha, porque sempre eu era instruída de alguma forma, sempre olha. Chegava aquela informação que era ali, que ia destravar aquele impasse, né? Que aí agora precisa, mas não tem carro, tem um impasse. Precisava levá-la todo mês, ó, e às vezes até menos de um mês ela precisava fazer o tratamento. E eu perguntei aonde fica esse vereador, o que é um vereador? E eles me explicaram, o vereador é aquele cara que ajuda as pessoas. Eles ganham a política, precisa do voto e é só você ir até eles que eles vão te ajudar. É função deles. E eu, então tá tudo certo. Vou atrás do vereador onde mora. Fui lá, descobri onde morava, me ensinaram, fui lá, bati, expliquei quem eu era, que eu era responsável pelas crianças, que eu cuidava da minha mãe a partir daquele momento e que eu precisava de um carro. E eu sabia que o vereador tinha um carro disponível para levar as pessoas ao médico. E aí eles disseram, Agatha, é só você vir aqui falar a data que eu vou mandar um carro.
Então era ali, foi uma luta até ela se restabelecer, mas toda semana eu tinha ali o carro e eu levava ela ao médico. Toda consulta eu estava ali presente. As crianças para a escola. Você era o acompanhante. Eu era a acompanhante. Os que sobravam ali, ficavam ali, eu acolher, se comportem, faz qualquer negócio, mas eu preciso levar a mãe ao médico. Mas, como depois que ela se debilitou e que tudo aconteceu de eu ficar mais de 20 dias, ela começou a me ver com outros olhos. Eu falo que foi a minha salvação ali. Porque depois daquele dia eu não apanhei mais. Eu não fui agredida mais de forma alguma. Porque ela viu em mim uma parceira. Ela começou a receber o amor começou a transformar de dentro para fora. Isso. Porque até então, ela não sabia o que era amar, o que era uma pessoa se dedicar, ser cuidada. Foi a primeira vez. Porque até então você estava ajudando, cuidando dos seus irmãos. Estava ajudando ela, mas você estava cuidando dos seus irmãos. Ela tinha uma mentalidade diferente. Agora, a partir do dia que ela ficou ali, entre a vida e a morte, você não saiu dali, foi a primeira vez. Porque ela não recebeu o amor dos pais, ela não recebeu o amor dos cônjuges, dos parceiros. Não. Foi a primeira vez que ela recebeu o amor. Exato. E quando a gente fala que é só o amor que transforma, as pessoas ainda duvidam disso. Não tem outro meio. Fácil era? Não. Eu não consigo nem me imaginar na sua situação, Agatha, de verdade. Eu falo, quando Deus fala que Ele não te dá um fardo maior do que você possa sustentar, isso aí é real. A sua história está me provando mais uma vez isso. Porque eu não consigo nem me colocar assim, no seu lugar, não consigo imaginar como eu teria reagido diante de uma situação dessa. Mas eu consigo literalmente entender o que é o detalhe e que realmente Deus, Ele está em todas as coisas. E a sua mãe começou a entender, receber essa dose de amor, e esse amor começou a transformar ela. Olha que coisa fantástica isso. O amor transforma. Ela fala comigo assim às vezes: Agatha, você não era para me amar. Você é diferente. Se fosse eu no seu lugar, eu não faria dessa forma. Eu quebrava o pau, eu ia pra cima. Ela fala, nossa, se você deixa as pessoas fazerem o que querem com você, de certa forma é ruim, porque vamos chegar nessa parte onde eu aprendi a me posicionar. Mas, por outro lado, a forma que ela foi ensinada era ferro e fogo. Eu não faria isso por você de jeito nenhum. É tomar lá da cá, exatamente. Já dentro de mim, nunca funcionou dessa forma. Do toma lá da cá. Sempre tinha que tirar algo bom, as pessoas erravam. Eu sempre falo, mãe, as pessoas erram, as pessoas não dão o que não tem. E pra que eu vou revidar? Ela fala, às vezes ela fala, você não é minha filha, não. Você não é minha filha, porque se fosse eu falo, ainda bem que eu não sou a senhora, né? Mas eu vejo um propósito assim, inconfundível em você, porque tem pessoas que são levantadas para cumprir um propósito, sim, de verdade. E você tem um propósito, é um propósito mesmo, levar o diferente, né? Realmente ir na contramão do que a maioria das pessoas fariam. Quando eu falo que, aliás, nosso pastor Ernesto fala, né, que quando é de Deus, até o que era para dar errado dá certo. Quando as coisas têm que acontecer, era para ter dado tudo errado na minha vida. Não era para hoje eu ter esse amor, para hoje eu estar aí trabalhando com mulheres, levando uma mensagem, trabalhando na transformação, trabalhando em tudo que eu não tive, porque eu não tive identidade. Eu não sabia quem eu era, eu não tinha autoestima. Eu era debilitada emocionalmente, eu tinha crenças. E hoje eu trabalho com tudo do inverso. E é interessante você falar isso, porque é muito importante a gente entender que a gente realmente pode transformar a dor da gente. A Agatha teve um processo, né, Agatha? Sim. Foi um longo processo. Até os 20 e poucos anos foi o processo. 23 anos foi que eu saí de casa. Saiu de casa, então, com 23 anos? Com 23 anos. Mas Como que foi esse sair de casa? Eu precisava trabalhar.
Eu precisava ter Então, você ficou até 23 até anos. 23 anos cuidando da família, dos irmãos, da minha mãe. Aos 22 anos, meu padrasto faleceu. E ele que me buscava ali naquela avenida da área rural, onde o ônibus não ia, onde não tinha energia no caminho, né, na rua. Depois que ele faleceu, eu falei, olha, agora eu preciso trabalhar e os horários dos trabalhos terminam ali 7 horas e como que eu iria fazer aquele trajeto sozinha? Meus irmãos não podiam ficar me buscando, também era perigoso para eles. Então, eu vou alugar uma casa, vou conseguir um trabalho e vou viver minha vida, porque tá na hora de ter uma profissão. Eu entendia que as pessoas trabalhavam. E eu aluguei uma casa, me arrumaram um trabalho registrada como ajudante no consultório odontológico. E ali foi que eu comecei a comprar minhas coisinhas. Foi onde eu comecei a construir a vida, a sonhar, mas ainda assim totalmente ligada em casa. Tudo que é briga, tudo que acontecia, estava eu chegando para poder apaziguar. Estava eu chegando para poder resolver, que não era daquela forma, que não precisava de discussão, que as coisas eram muito simples. Eu via numa simplicidade onde que precisava uma conversa, um diálogo resolvia tudo. Então eu sempre chegava ali para poder resolver a situação. E com 23 anos, quando você saiu, seus irmãos já tinham ali mais ou menos que idade? A diferença do menor abaixo de mim são... Eu tenho 35, 6 anos. Aí tinha ali, já tinha 6 anos, as gêmeas 10 anos, a Camila ali seus 12, o Daniel já seus 15, o Rafael já tinha lá... Já estavam ali numa idade mais... Que poderia cuidar da casa, assim, que já tinha um entendimento. E as coisas já estavam começando a melhorar também. Aí você foi trabalhar? Fui trabalhar. Aí eu fui começar a viver, a ter minha vida, a pensar em mim, porque as pessoas diziam, olha, até quando você vai viver para sua família? Eu falei, mas eu fui criada para isso. Não. Olha que interessante. Eu fui criada para isso. Quando a gente não sabe quem a gente é, as circunstâncias nos rotulam, né? Hoje você consegue entender que realmente aquilo, você não foi criada para aquilo fez parte do seu processo. Mas olha que interessante isso. Então pode ser que você está vivendo alguma situação que você acha que você foi criada para aquilo. E não foi. E hoje você está aqui para entender que existe processos, e processos jamais será o meu e o seu destino. Nunca. Sempre diziam, você precisa estudar, porque me foi roubado. Eu passava de ano, mas passava muitas das vezes até por dó dos professores. Não podiam mais me dar... Te segurar ali. Eu tinha que seguir o processo. Estava tomando uma idade. Então, me passavam, me davam o resultado da prova, sentavam comigo. Na escola, eu não brincava com os colegas. Eu sentava na diretoria. Porque eu gostava de ter conversar com os adultos. Era um ambiente que você se sentia confortável, porque você não foi criança, não sabia ser criança. Não sabia aquelas brincadeiras, estar junto deles. O momento do recreio é o momento que eu queria descansar. Eu queria sentar com um adulto, eu queria ser ouvida e eles me abraçavam, me davam carinho. Então, era o meu momento ali, quando eu aparecia lá. E sempre eu dizia que eu fui criada para poder ajudar minha mãe, para poder criá-los. E eu comecei a tomar a vida deles completamente, que é muito importante nós falarmos sobre isso, porque no meu caso, que eu sempre tive, eu sempre dominava, cuidava, sempre eu fui a cabeça deles, o pilar deles, eu continuei com aquilo. Eles se casaram, quando discutiam, você pode vir aqui? Olha, ele brigou comigo, ou olha, ela brigou comigo. E eu já estou chegando. Sempre chegava, sentava, o que está acontecendo? Vocês se casaram agora? Vocês se uniram agora e estão brigando? Aí um falava, o outro falava e eu, olha, é assim, assado. Eles sempre conversam, não tem necessidade disso. E isso foi até quanto tempo? Isso foi até os 28 anos. Até os 28 anos você vivia em função para eles. Da sua família. Em função deles. Em função.
Era literalmente tudo que E acontecia. quando que esse cordão umbilical rompeu? Ai, como doeu. Eu imagino, porque acaba que, né, era um vício emocional, né, na verdade. Ah, sim, porque eu tinha que... Era um orgulho, né? Eu sou a pessoa que... Gente, isso aqui é muito sério. Olha os orgulhos disfarçados de humildade. Eu tinha que resolver, eu tinha que cuidar, eu tinha que resolver, seja com a esposa ou com o marido, eu tinha que estar ali presente. Eu fui levantada para isso. Agora, Você era meus... o esteio, o pilar. Sem você, nada funcionava. Olha o orgulho. Sem mim, Olha a raiz de orgulho. sem mim nada A fluía. raiz de orgulho que nos impede de seguir e viver o nosso destino, né? Porque enquanto você não rompesse esse cordão umbilical e realmente, né, quebrasse esse orgulho de ser a pessoa necessária, você não ia conseguir seguir Que a sua fazia, vida. acontecia, eu tinha que fazer acontecer, era na minha vida. Tava na hora de eu olhar para mim. Era o meu momento de voar. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre de bons relacionamentos, mas algo que eles sempre me chamavam a atenção é: você é viciada na sua família. Você é viciada em fazer. Você é viciada. Deixa eles viverem. Gente, isso é muito importante. Todos nós temos um processo. Às vezes queremos passar pelo que os nossos filhos precisam passar, pelo que os nossos irmãos precisam passar, pelo que os nossos pais também precisam passar. E eu não queria que meus irmãos passassem por nada. Eu queria sempre estar ali à frente, tirando eles do processo, mas é no processo que eles vão aprender, assim como eu aprendi. Exatamente. Nós queremos dominar, não queremos que sofra, que erre, que passe por certos E acontecimentos. é igual que a gente tem uma amiga que ela fala, a Monique, que ela fala assim que ela é parteira. Ela fala muito isso. Não, ok, eu venho, eu oriento, eu mentorei, mas vai ter que ir. Você tem que nascer. Você tem Vai que ter que fazer. nascer. Eu que sei. Eu passo pelas mãos dela. Eu passo Vai ter pelas que mãos. nascer. Então, é onde a gente... Porque quando a gente traz a vida da pessoa para o nosso controle, a gente tira toda a autorresponsabilidade dela. Exatamente. E aí, o que você tinha num nível muito alto até demais, né? Que não precisaria ser tanto, lhe faltou totalmente dos meninos. Então, assim, dos seus irmãos, nesse sentido, né? E aí, você ficou ali mediando. Mas com 28 anos, você rompeu esse cordão umbilical. Sim. E como que foi daí pra frente? Eu tinha um relacionamento nessa idade, uma pessoa que toda vez que acontecia algo na minha casa e eles me ligavam para ir resolver, essa pessoa falava assim: não, você não vai. E eu falava: como assim eu não vou? Tá doido? É claro que eu vou, eles precisam de mim. E falava assim: não precisa, deixa eles aprenderem, corta esse cordão, pensa em você, deixa eles resolverem. Olha, eles terão que aprender. Vai ter você até quando? Eu falava: gente, mas e aí se acontece alguma coisa grave, se acontece alguma coisa e eu vou me sentir culpada de não estar ali intervindo? E falava: não, você vai aprender. E não me permitia às vezes ir. Às vezes eu falava: eu tô indo, pegava o carro e ia, eu chegava lá, resolvia, voltava para trás, e ali eu arrumava um conflito para mim, né? Porque a pessoa queria me ensinar. Queria, porque via, tinha consciência que eu fui mãe das crianças, mãe da minha mãe, que eu controlava a casa e que estava na hora de eu controlar a minha vida, a minha casa. Teve um momento em que, se você não tivesse lá, meu Deus, possivelmente a gente nem sabe o que seria, né? Dessa família, dessas crianças. Sim. Mas foi por um período. Foi. E aí, o período que você tinha que deixá-los crescer, acaba que você não estava deixando. Então, assim, era um peso para eles, por conta que eles nunca iriam ter maturidade para administrar a vida deles, e um peso para você também, porque você estava nessa dependência, né, de o tempo todo resolver. Sim. E quando a gente traz isso para a maternidade, isso é muito importante, a gente entender até onde a gente vai com os nossos filhos e a partir de onde eles têm que ir. Porque eu costumo falar muito isso. Os pais, ou eles vão se posicionar,
ou então eles vão carregar um filho pro resto da vida. Que é o que acontece, que é o que tem. Exatamente. O excesso de cuidado faz tão mal. Exatamente. Então, e você sabe que a gente cai muito nessa cilada quando a gente teve uma vida desafiadora na infância, que a gente quer... Eu tô te falando, eu falo de mim mesmo. Eu quero que meus filhos tenham tudo o que eu não tive. Mas será que o seu filho precisa ter tudo que você não teve? Ou será que o seu filho precisa ter o necessário para se tornar um bom ser humano? Um ser humano responsável, um ser humano que vai gerir a vida, vai gerir as finanças, vai gerir uma família, vai gerir uma carreira. Porque eu consigo ver várias fases da minha vida em que minhas filhas não precisavam do que eu não tinha. Elas precisavam ter o que elas tinham que ter o que elas precisavam para esse momento, para aquela fase da vida delas. E isso é um grande equívoco que a gente geralmente faz. No que se diz, no que se relaciona às pessoas que a gente ama. Eu querer tirar a dor, eu querer viver o processo por ele. Ai, não suporto ver meu filho sofrer, eu não suportaria vê-lo passar por tal situação. Mas ele só vai aprender se ele passar. Porque até então eu estou sentindo a dor, eu estou resolvendo, eu estou fazendo e acontecendo. Ele precisa aprender. Um pouco de dor vai fazer parte. Errar para saber aonde acertar. Mas o entregar da mochilinha mesmo aconteceu depois do meu processo de coach. O meu coach foi que nós fizemos uma ferramenta onde eu tive que entregar a mochilinha, que é entregar a vida de cada um para si. Foi muito doloroso, porque nós não queremos passar pelo luto. Porque é um luto você entregar e falar, olha, a partir de hoje... E não é deixar de amar. A partir de hoje, você resolve os seus problemas. Não é deixar de amar, nem deixar de estar à disposição. A gente não é virar as costas, mas a gente acha que é virar as costas. Vou deixar de amar, tô abandonando. Eu pensava que eu abandonaria, que era uma atitude de abandono se eu não ouvisse mais dos problemas, se eu não ligasse para as pessoas que eles tinham problema para poder resolver, se eu não resolvesse os problemas da minha mãe. E eu estava alimentando os vícios emocionais dela, porque tudo me ligava e era 1000 reclamações. E eu falava, mãe, agora me faz um favor, me fale algo bom. Porque deve ter alguma coisa boa para a senhora me contar. Porque o vício de reclamar de tudo, isso é desafiador, é um desgaste muito grande. Isso aí é muito se posicionar, né? Se posicionar é bom para mim, é bom para o outro. Eu estava conversando com meu esposo, os desafios que a gente tem, né? Normal, desafio de casal, de família, e o quanto o posicionamento é importante. Hoje eu vejo que, e eu estava até conversando mesmo sobre isso, e aí hoje eu vejo que o sucesso da vida da gente, a gente saber se posicionar. Com certeza. A gente saber se Em posicionar. minha vida tudo mudou depois que eu aprendi a me posicionar. E às vezes, Carita, quando nós começamos a nos posicionar, o que é nos posicionar? É começar a dizer não. É começar a olhar para você. É começar a falar, olha, isso eu aceito, isso aqui eu não aceito. Isso eu negocio, isso eu não negocio. Você começa a colocar o que você gosta. Você começa a se colocar também como importante. Você começa a se preocupar com você. Você começa a identificar, olha, isso me faz bem, isso não me faz bem. Nossa, isso é fantástico. Eu não me posicionava. Tudo que me pediam, tudo que eu estava sempre querendo agradar todo mundo. Então, não... Identidade desfigurada. Eu não sei quem eu sou, então eu não sei quem eu sou. Eu não tenho valor, então eu preciso fazer algo para as pessoas me amarem. Para ser aceita. Para ser aceita e para ser amada. Então, se você que está nos assistindo ou nos ouvindo pelo Spotify, se você é uma pessoa que hoje está na posição de que você tem que fazer muito, você sente uma necessidade de fazer muito por todos, pode ser que você está passando por um problema de identidade desfigurada. E aí você não vê o seu valor e precisa fazer para se sentir amada, aceita e importante. E eu já passei por isso também. Eu vivi uma situação há um tempo com uma pessoa da família em que eu achava que tinha que segurar os BOs, resolver os BOs. E passei por uma situação assim também, que às vezes
colocava em risco a integridade da minha casa, do meu relacionamento, para resolver um problema que não era meu, eu não causei, ninguém me perguntou antes de fazer. E aí, na hora do aperto, ai, me ajuda com isso, com aquilo, eu tô com uma situação que precisa ser resolvida. E aí, até que um dia você entende sobre a autorresponsabilidade e você entende o poder do posicionamento e vai ter pessoas que vão sair da sua vida e pessoas que vão ficar. Eu falo que a prova do fogo dos relacionamentos é o não. Se você não puder conviver com o meu não, você, de repente, não é a pessoa que vai se manter na minha rede. E isso acontece com amigos, com pessoas que você conhece e acontece com familiares. Sim. E agora eu preciso ser forte o suficiente para poder conviver com isso. E entender que, infelizmente, vai ter pessoas que eu amo demais, que vai sair, no mínimo, aquela, né, temporalidade, espacialidade, mas que não vai conviver, que não vai, às vezes, participar das minhas maiores conquistas, não vai saber dos meus planos mais desafiadores, não vai, porque simplesmente não consegue conviver com o meu não. Cara, então você falou algo muito importante. Algumas pessoas vão sair de nossas vidas. Quando eu comecei a me posicionar, que eu passei pela formação em coach, no segundo módulo que eu voltei, entre o intervalo do primeiro e o segundo, eu voltei para Betim, para poder passar ali, que era Natal, né, virada de ano. E acabou o primeiro módulo e eu fui embora. E quando eu voltei, ali já aplicando as ferramentas em mim, onde eu estava trabalhando minha capacidade, a minha identidade, a minha capacidade, meu ser, que eu voltei, algumas pessoas diziam assim, essa não é a mesma, eu não gosto dessa nova. Nós começamos a receber rótulos quando nós começamos a mudar, a nos posicionar, porque falava assim, aquela Ágata boazinha, amável, doce, era uma farsa. Eu ouvi isso quando eu voltei. E a princípio me dava um impacto e eu falava, mas como assim? E eu chegava no meu processo, porque após a nossa formação, nós também precisamos passar pelo processo como coach, como profissional. Eu levava aquela situação e ele me dizia assim, Ágata, começa a pensar em tudo que você fazia, o fato de não dizer não, o fato de estar sempre ali assim, ó. Sim, sim. E quando você voltou, que você teve todo o conhecimento, todos os conhecimentos, voltou, você começou a falar o que você gosta. Você deixou de agradar todo mundo. Você começou a se amar, principalmente. Eu comecei a me amar. Eu comecei a saber o meu valor. E aí eu tomei rótulos como ingrata, como uma farsa. Olha que interessante isso, né? Isso é muito interessante. Não, e é muito bom você tocar nisso. Porque você serve, às vezes, as pessoas uma vida toda. E o primeiro não que você dá, a pessoa esquece de tudo que aconteceu. Sim. E aí é como se você não tivesse o direito de ter direito. E aí você passa a ser... As pessoas começam a colocar em você um rótulo que, na verdade, elas viviam isso. Elas viviam isso, elas estão se comportando dessa forma e querem jogar aquilo na sua vida. E se você não tiver primeiro um acompanhamento com um profissional muito que vai te ajudar e estiver com a sua identidade muito firmada, você começa a pensar, nossa, mas será que é isso mesmo? Será que, nossa, eu tô me tornando essa pessoa? Sendo que você simplesmente só está colocando os sims nos lugares dos sims e os nãos nos lugares dos nãos, para que seja bom para você e para o outro. Porque algo que você faz que é bom só para você não tá legal. Que é bom só para o outro, não tá legal. E o não, às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer na vida de uma pessoa é falar não para ela. É falar não. Eu falo que às vezes vai ter momentos que a melhor coisa que você vai ter que fazer é falar assim, não vou te ajudar. Não posso fazer. Não posso. Tem pessoas que eu gostaria tanto que estivesse vivendo esses momentos que eu venho passando, vivendo, conquistas, porque depois da formação, da transformação, pessoas que eu amava muito, que eu convivia, começaram a se afastar. Começou a não gostar da nova Ágata, da Ágata de opinião. Que eu comecei a ter opinião, olha, isso eu não gosto. Olha, isso para mim não é interessante. Eu comecei a sonhar, eu comecei a ver o
quanto eu sou capaz de fazer. E eu comecei a ir ali na corrida atrás dos sonhos, dos ideais, e as coisas começaram, o Senhor começou a abençoar, porque eu falo que eu não posso deixar de honrar o meu Deus, de dizer que toda honra, toda glória, Ele que me permite, porque de onde eu vim, é aonde eu estou, e aonde eu estou para onde estou caminhando, para onde eu quero chegar, para onde eu sei que eu sou capaz de chegar, porque eu vivi maravilhas depois desse processo de descoberta, porque o conhecimento liberta. O conhecimento Ele é liberta. libertador. E ele é inclusivo, porque o conhecimento te leva para lugares que você fala assim, nossa. O conhecimento faz com que você conheça pessoas que você fala assim, nossa, eu nunca imaginei que estaria aqui hoje, sentado nessa mesa, recebendo essas instruções, esse conhecimento. E isso só é possível através do conhecimento, quando você abre a sua mente. Porque até para Deus trabalhar na sua vida, você tem que abrir sua mente. Ele não consegue. Uma mente cauterizada, Deus não consegue. Você não consegue viver sua essência, você não consegue viver o que Deus planejou, preparou para você, se você não abrir a sua mente para o novo. É por isso que a palavra do Senhor fala que nós temos que renovar a nossa mente. Porque hoje o que é muito tranquilo, o que é muito ideal para você, quando você renova, você adquire novos aprendizados e a sua mente vai sendo renovada, você não para, não estaciona. E se estacionar, volta tudo. Volta da estaca zero, porque o velho eu está aqui dentro. Sempre tem que estar buscando conhecimento, sempre tem que estar passando pelo processo, sempre. E eu falo que é muito importante, que tem coisas que nós não conseguimos fazer sozinhas. A vulnerabilidade de você procurar um profissional, de você buscar alguém, seja quem... Buscar ajuda. Eu falo, busque ajuda. Alguém que realmente vá te ajudar. Não é buscar ajuda na pessoa que está vivendo a mesma coisa que você. Só vai alimentar seu vício. Exatamente. Você sabe por quê? Porque às vezes a gente pode ser tentado a pedir ajuda para uma pessoa que está vivenciando ou tem a mesma mentalidade que a gente tem, somente para ela reafirmar que a gente está certo, mesmo a gente sabendo que a gente está errado. Nossa, que história triste. Nossa, triste mesmo. Deixa eu te contar a minha. Exatamente. Nossa, que desafio. Não preciso te contar o que eu estou passando. Exatamente. Não é aquela coisa, olha, tá difícil. Eu passei. Você vai vencer, você vai conseguir. Esse é o caminho. Porque... Você tem que se posicionar nesse sentido. Eu estava conversando com uma pessoa que passou por um desafio, está passando por um desafio no casamento, uma questão financeira. E aí, é tão engraçado quando a gente vai falar sobre isso, né, sobre autorresponsabilidade. E aí, eu fui questioná-lo sobre o posicionamento dele. Ele falou, não, mas isso daqui não tem como fazer. Eu falei assim, não, tem como tem. Só que você precisa pagar o preço de se posicionar. Se posicionar dá trabalho. Ah, claro. Se posicionar, a gente dói, a gente recebe umas caras feias, uns desaforos, mas faz parte do processo. Então, para eu chegar até lá, eu tenho que passar pelo processo que me leva até lá. Agora, eu posso ficar aqui. Tá tudo certo. Eu posso ficar aqui. A zona de conforto. É a zona de conforto. Mas, se eu quero ter o que eu não tenho, eu preciso aprender o que eu não sei. Não tem como eu ter o que eu não tenho se eu não estiver disposta a aprender o que eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. Com certeza. Não é verdade? Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu já teria transformado a minha vida muito lá atrás, há muitos anos. Não teria passado por tantas coisas. Não é? Se você ia falar assim, olha, eu estou aqui para te ajudar, mas a responsabilidade é sua. Eu estou aqui, eu não estou virando as costas para você, mas isso daí, realmente, é você que tem que fazer. Não é? Não é fazer tudo que os outros... Tudo para o outro que ele deveria fazer. Eu não posso viver a sua vida. Não. Tem coisas que você vai aprender. Eu não posso fazer. Chega de fazer. Eu vou te ouvir. Eu posso te ajudar até certo ponto. Depois é você. E tem coisa, não é, Agatha, que a gente vai na melhor intenção. Gente, eu nunca esqueço uma coisa que a Ivone falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Não ajuda quem não quer ser ajudado. A gente não ajuda quem não quer ser ajudado. Te pediu ajuda. Aí você vai analisar o que você pode ajudar. Eu aprendi muito isso, tá? Porque antes eu queria chegar, invadir e falar, olha, tá te acontecendo isso e isso, é por causa disso e disso e disso. Faz assim, assim, assado. Nossa! E eu arrumava era problema, porque tá se metendo na minha vida. Eu sei o que é bom pra mim. Exatamente. Eu sei resolver. Você acha que eu não sei resolver? E eu começava, nossa, mas você sabe, mas tá continuando igual. Eu estou vendo, mas é eu respeitar.
Me pediu, eu estou ali de braços abertos para poder te acolher, para poder ajudar, mas do contrário, é boca fechada porque arruma problema. E isso acontece muito igual quando a gente passa por um processo de transformação, de aprendizado, que a gente fala assim, gente, isso aqui mudou minha vida, Queremos pode mudar, só a gente quer mudar todo mundo. Só que a gente esquece que existe um time para cada pessoa. Isso. E que a pessoa, às vezes eu vou chegar lá com a resposta da pergunta de $1 milhão, mas às vezes aquela pessoa não está procurando $1 milhão dólares naquele momento. E é tudo no tempo dela, não é no meu tempo. Eu tinha uma mania de querer no meu tempo. Olha, o segredo disso, faça assim, faça assado. Deixa eu te ensinar, eu passei por isso. Eu passei por isso. E o que eu fiz pra mim deu certo. Eu quero que a pessoa aplique na vida. Mas fala, não, pra mim não é assim. Eu não penso assim. E eu, mas como não? Eu estou aqui te contando o que eu passei. Eu estou aqui com a receita do bolo. Apenas faça. E não é o tempo da pessoa. A ficha da pessoa vai cair lá na frente. Não é. Ela vai entender e querer a mudança depois. Não adianta eu ficar querendo tirar a dor, tirar a pessoa do processo. É verdade. E aí você saiu de todo esse processo e buscou ajuda, buscou informação. E aí você falou assim, agora eu preciso transbordar tudo isso. Preciso transbordar. Como que foi esse processo do transbordar, de sair, de realmente trabalhar o processo de perdão com a sua mãe, trabalhar esse processo de autoconhecimento e falar assim, olha, a minha história de vida, ela vai ser ferramenta de cura, transformação. E agora eu preciso transbordar isso na vida das pessoas. Como que você se tornou mentora de mulheres? Eu via os vídeos de autoajuda, né, pela internet, essas pessoas que tinham uma história triste, mas que deu a volta por cima, que hoje ajudam outras pessoas e que falam como aconteceu. E eu falava, uau, será que um dia eu vou conseguir? Eu tenho uma história. E, olha, a minha não é a mais triste que existe. Cada um vai ter uma história de um desafio que passou na vida. Sim. A minha foi a pobreza, foi o comer a lavagem, foi pedir esmola nas ruas, foi de passar por quem tinha que me amar, passar por ter feito o papel inverso. Mas eu tinha que... Não podia acabar ali. Eu via e sonhava em também fazer isso. Uma época, chegou um dia que eu fui à igreja da minha irmã, na verdade, que a minha irmã frequentava. E conversando com a pastora dela, ela falou assim, Ágata, minha filha foi embora para os Estados Unidos, tá dando super certo lá. Por que você não vai? Eu falei, eu tinha 32 anos. Estados Unidos? Como que eu vou pisar nos Estados Unidos? Eu não sei falar o idioma, eu não sei, não tenho noção como fazer isso. E ela falou, olha, se você quiser, tira o passaporte, faça tudo que eu vou te conectar com ela lá. E você vai aprender muitas coisas. E eu falei, pode ser aquela oportunidade, porque dentro de mim eu tinha vontade de transformar. Eu tinha vontade de levar o que eu passei. Eu tinha vontade de ajudar pessoas de alguma forma. Porque o que nós passamos, Carita, eu entendo que você tem que tirar algo de bom de tudo. Se Deus não tivesse permitido que eu passasse por tudo que eu passei, hoje eu não estaria ajudando tantas mulheres. Eu não estaria ajudando tantas pessoas. E assim, eu falei, tá bom, eu vou pensar. Porque do dia pra noite, né? Sair do país sem falar idioma, sem documento, sem nada. Eu comecei mas na verdade foi só a semente que ela plantou. Quando ela plantou, eu fui embora, foi 1 ano pensando. Foi abrindo as possibilidades. Fui abrindo as possibilidades. Eu pensava, vou fazer o quê lá fora? E eu falei, vou tirar meu passaporte. Tirei o passaporte e fui para o consulado americano em São Paulo para tirar meu visto. Quando eu cheguei lá, eu fui negada. Eu falei, o senhor pode me dizer por que o senhor está me negando? Porque eu tenho um apartamento no meu nome, eu tenho família aqui, eu tenho trabalho, porque eu declarei imposto de renda. Eu trabalhava como consultora de produtos de profissionais para salão. Eu tenho vínculo aqui. Ele falou assim, não, você não tem vínculo aqui, porque é solteira, não tem filhos, vai para lá e vai morar. Não tá indo como de férias, como a gente fala, né? Quando vai sair do país, tá indo o quê? Tô indo de férias. Fazer o quê? Estou indo de férias.
Fui negada. Quando eu saí de dentro do consulado, eu liguei para uma colega minha lá na Espanha. Ela morava em Betim. Eu tinha conhecido, não tinha tanta amizade, mas eu falei, quer saber, eu vou ligar para ela. Eu vi as fotos dela nas redes sociais, falei com ela, Virgínia, eu estava indo para os Estados Unidos, mas fui negada. Posso ir para a Espanha? Ela falou assim, Agatha, se você não tiver preguiça de trabalhar, você pode vir. E eu falei, não tenho não. Ela, olha, mas eu acabei de me casar. Você vem, quando você começar a trabalhar, fica na minha casa, mas quando você começar a trabalhar, você, vai buscar a vida, como se diz aqui. Eu falei, tá tudo certo. Nada de zona de conforto. Nada de zona de conforto. Tirei, fui. Comprei a passagem, cheguei na ilha, morei na ilha de Tenerife. Cheguei lá, ela me disse, olha, se você tiver sorte, amanhã vai vir uma mulher aqui em casa fazer a unha, se chama Rita. Se você tiver sorte, ela tem trabalho nessa isla inteira, ela conhece muita gente, ela vai te indicar. Eu falei, então agora é o meu momento. Ela foi no dia seguinte lá fazer a unha, eu a conheci, falei com ela o que eu estava fazendo ali. Eu estava num momento aqui no Brasil muito endividada, eu tinha comprado um apartamento, estava em um relacionamento totalmente tóxico que eu precisava, o vício emocional era muito grande. Eu queria finalizar, mas não finalizava. Então separava e voltava, e foi assim alguns anos. E eu disse para essa pessoa, olha, eu vou colocar a vida em dia, as dívidas em dia, e eu vou voltar. 1 ano eu consigo fazer tudo isso, ganhando em euros, né? E eu fui. Essa mulher gostou de mim, a Rita, começou a me indicar. Eu sempre fui uma pessoa de muito compromisso. Se eu marco com você, eu estou ali. E lá eles, claro, estão te avaliando o tempo inteiro. Você está em outro país. Lógico. É brasileiro, infelizmente, já tem um filme um pouco queimado, com certos hábitos, né, de caráter. Mas eu fui abençoada. Essa viagem, eu fiquei pouco mais de 1 ano, mas foi o meio que eu tive de conviver com outras pessoas e aonde chegou até mim o coach, onde chegou essa profissão para mim. Porque foi lá, foi desafiador, foi. Tinha que trabalhar, tinha dia que eu lavava 8 banheiros em um só dia, limpava 3 casas, mas... Você tinha um objetivo, né? Eu era focada, eu queria colocar as contas em dia, eu queria reformar o meu apartamento que eu tinha comprado na minha cidade. Eu sabia o porquê que eu estava ali, eu não estava ali pra farra, pra brincar, eu queria era trabalhar. Você não permitiu distração, né? Não. Porque olha o que é interessante isso. A minha amiga Ivone Bassoler sempre fala. Preciosa, maravilhosa, muito importante na minha vida essa mulher. Nossa! É uma das Ela é uma bênção, de Deus. exatamente. Ela sempre fala que o que nos distrai, nos destrói. Então, às vezes, você sai daqui... E eu escutei uma pregação do pastor... esqueci o nome dele. Sei que ele é lá de Orlando. E ele falou exatamente isso. Às vezes, as pessoas saíam daqui com um objetivo para ir... E ia para Orlando com o objetivo de trabalhar na obra, desenvolver um ministério. E aí chegava lá... Se deslumbrava com a vida, né, com o padrão de vida. E aí, poucos meses depois, falava, olha, pastor, eu vou dar um tempo, porque eu preciso aqui trabalhar um pouco mais para adquirir isso e aquilo. E aí, ele falou algo que me chamou muita atenção. Ele falou assim, mas... Isso aí você tinha lá no Brasil. Você já tinha esse padrão de vida, você já tinha trabalho, você já tinha casa. Você veio aqui com um objetivo. E agora você está voltando a correr atrás do que você tinha lá. E cadê o foco? E cadê o objetivo que você tinha? As distrações. Se perde no caminho. Exatamente. E acontece muito das pessoas saírem daqui com um objetivo, aí chegar lá, quer viver a vida de lá e perde totalmente o foco do que foi fazer. Sim, eu conheci vários. Eu conheci aqueles que foram e que realmente seguiram o objetivo, mas eu conheci a maioria que estão lá, que vivem aquele padrão, que não é a realidade, né? Não estou aqui para poder falar mal de nenhum, mas estamos falando de realidade de muitos que vão para fora. E eu fui, Deus cuidou dos detalhes, porque não era para ir para os Estados Unidos. Se eu tivesse ido para os Estados Unidos...
Eu fico imaginando como que seria mais desafiador, né? Porque o inglês, para mim, mais difícil de falar do que o espanhol. Sim. Frio, eu estava indo para Boston, um frio Nossa. que eu tenho sensibilidade demais ao frio. Não, Eu iria gente. sofrer muito. Gente, Deus é o nosso GPS. Quando a gente traça uma rota e ele fala assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, é até interessante, mas como eu conheço o seu futuro, eu vou te trazer de volta, vou recalcular a sua rota e vou te trazer para esse destino Deixa eu aqui. te mostrar o que eu tenho, que é melhor do que esse que você quer. Nossa, E quando a Boston, gente Estados tem Unidos. essa sensibilidade de entender, isso é muito verdadeiro. Hoje, igual, por exemplo, quando eu vou fazer um projeto, algumas coisas, e às vezes eu tô insistindo, eu tô fazendo tudo certo, e o negócio não deslancha, eu falo, realmente não tem propósito. Eu preciso dar uma parada e entender o que é o próximo passo. Não é o querer, não, Uhum. né? Estamos trabalhando no Isso nosso querer. Isso é ter humildade. Gente, a vida fica leve quando você aprende isso. Muito mais Nossa, fácil, menos culpa. Nossa. E ali ela começou a me indicar, e eu era pontual, as pessoas gostavam do meu serviço, falavam assim, ela é um pouco devagar, né? É lenta, mas é boa, limpa bem. Eu trabalhei na limpeza, trabalhei passando roupa. Passando roupa foi o meu maior desafio, porque nem aqui eu passava roupa. Porque de todos os trabalhos de casa, se tem algo que eu menos gosto, é passar roupa. Quando eu chegava para passar roupa... Treinamento. Quando eu chegava para passar roupa, eu falava assim, Senhor, pega na minha mão, porque eu não sei. E eram roupas sociais, né? Aquelas roupas chiques, assim, dos maridos, daquelas Nossa. mulheres elegantes. E eu falava, como que eu vou tirar? Como que eu vou fazer essa quina? Como que eu vou fazer isso? Eu falei, só um milagre. Passava o dia. Ganhava 60 euros o dia para passar. Então, é claro, eu não focava nos 60 euros. Eu pensava que era mais que 200 reais. Tô ganhando mais que 200 reais. Lógico. Já dá para colocar em dia isso e isso. Eu trabalhando tantas vezes, eu fazia toda uma matemática. Bem planejado. Tudo bem planejado. Eu fui para isso. Então, eu não ficava comprando roupa, sapato, maquiagem, porque é tudo muito barato. Por isso Mas que às vezes se gasta. perdem. É. Mas gasta. Eu fui com aquele objetivo. E quem tá lá, quem me assistir, vai ver essa realmente. E a minha colega dizia assim, Agatha, você foi muito abençoada, está sendo abençoada nesse lugar. Eu falei, por quê? Porque você está sempre trabalhando. É raro um brasileiro chegar e ter trabalho como você tem, porque você vai no lugar, conseguia, não falava o idioma. Escrevia no tradutor aonde eu queria descer, aonde eu queria ir, mostrava o motorista, ficava ali perto dele, às vezes eu falava, mas tá demorando chegar. Eu mostrava de novo o celular, às vezes ria, falava, calma. Vai chegar, Vai você não tá perdida, eu não esqueci. Eu cheguei e já desenvolvi, era aonde que eu pego o ônibus, é aqui, aonde que eu desço, é aqui. Sempre com um caderninho anotado, tudo anotadinho. E você percebe o quanto essa destreza administrativa que você teve, esse treinamento com a sua família, como isso foi importante para você lá fora, né? Nossa. Porque imagina, aqui você já estava acostumado a resolver e lá, então assim, você A dependência. não te parava, as coisas não te paravam. Meu Deus, não tinha fantástico. medo, não tinha. Eu chegava, eu perguntava, falava errado mesmo, não sabia falar, eu pedia um momento, escrevia no tradutor, mostrava o que eu precisava, onde eu queria chegar. Chegava nas casas que eu ia limpar, porque eles gostam do trabalho brasileiro. E falava, ó, meu nome, eu só aprendi assim, ó, meu nome é tal, mostrava onde que era para limpar, o que era para fazer, e ali acontecia. Você ficou quanto tempo lá? Um pouco mais de um ano. Um pouco mais de um ano. E o pulo do gato, que foi onde eu descobri hoje para trabalhar com transformação de vidas, foi na casa de uma senhora. Lá foi o meu desafio, porque eu vivia ali totalmente na dependência de Deus, porque Ele que abria as portas para mim. É Ele que colocava as pessoas no meu caminho. E me foi indicado um dia a casa dessa senhora. Essa senhora foi a minha aprovação da Europa. Essa senhora foi onde eu aprendi muito e onde também eu quis morrer. Porque me indicaram para trabalhar como interna. Interna é aquela pessoa que entra para casa numa segunda e sai no domingo. Não tem folga durante a semana. Vive para aquela pessoa. Mora na casa. Mora na casa. E eu falei, nossa, de interna... E poucas pessoas querem esse trabalho de interna, porque fica preso ali. E o meu objetivo era esse mesmo. Era fazer dinheiro, mandar, finalizar minhas contas. Hora eu queria voltar, porque o meu coração estava aqui. Hora eu queria
viver uma vida lá, talvez encontrar alguém, me casar por lá, seguir, ter a documentação, porque tem que ficar 3 anos lá para que você consiga o permisso de morar até você chegar o tempo certo de você fazer uma prova e ganhar a nacionalidade. Até fiz esses planos. Mas os nossos planos não são os mesmos do pai, né? Eu fui trabalhar nessa casa dessa senhora. Essa senhora, ela era de um coração bem duro. Nossa. Uma senhora... Bom, eu imagino que ela também... Imagino, não tenho certeza que ela dá o que ela tem dentro dela, né? Uhum. A vida a fez passar por muitos momentos onde ela, até com quem trabalhava, até com os filhos também replicava. Eu falei, de novo acontecendo na minha vida, isso não tem... Mas eu fiquei 3 meses com ela e lá ela falava comigo, eu limpava, eu viajava com ela, eu cozinhava para ela, eu fazia tudo para ela. Eu era paga para aquilo ali. E eu tentava ter um bom relacionamento. Eu falei, nossa, agora eu encontrei uma mãe, né? Porque uma senhora brasileira, mas era uma senhora brasileira do coração totalmente duro, mas que me ensinou a ler. Me criou em mim o hábito da leitura, o desejo da leitura. E ela falava comigo assim, escuta aqui, você veio fazer o que aqui? Eu falo, eu vim trabalhar. Mas você tá no lugar errado, você veio casada? Porque eu vim casada. Eu falo, não, eu não vim casada, mas eu vim trabalhar honestamente, ganhar o meu dinheiro, ter uma família lá no Brasil, eu tenho um apartamento, eu tenho dívidas, eu quero colocar em dia. E estar aqui com a senhora te servindo é a minha forma de trabalhar. E ela me tratava muito cruel. Não só a mim, mas a todas que passavam ali por aquela casa, né? Era o que estava dentro dela. Era o que estava dentro dela. Eu vivia restrita ali dentro, ela que servia o que eu podia comer, o que eu não podia comer, as palavras eram muito duras, mas eu fui aprendendo com aquilo ali. Ela tinha uma parte da casa que eram muitos livros, e ela falava, olha, já que você vai limpar o resto da sua vida, vai ler, vai aprender, você sabia que a sua mente tem poder? Eu, você sabia que você pode atrair o que você quiser? E eu pensei, essa mulher tá... Nossa, ela foi a sua primeira coach. Ela foi minha primeira coach, porque ela me pegava na minha dor, ela me trazia pra realidade. Meu Deus, eu falava que ela era ruim, mas hoje, com outro olhar, era a forma que ela tinha de falar, ei, você vai fazer isso o resto da vida se você não sonhar, se você não estudar, se você não ler, me despertando. Você é uma bastarda aqui, ou bastarda? Ela sim, bastarda. Nossa, ela realmente pegou na sua dor. Eu falei, mas por que eu sou bastarda? Porque você não tem pai no documento, você não tem pai. Todos que não têm pai é um bastardo. E falava palavras e eu olhava pra ela e falava, vontade de matar essa mulher. Que vontade de matar essa mulher. Não tem base, como pode ser tão ruim desse jeito? E eu, a princípio, porque começa a mexer no ego, começa a confrontar, e eu principalmente, que era sempre que conduzia, que fazia a situação, estava me fugindo, eu tinha que aceitar e ficar calada, porque senão eu ia dispensada, e o serviço era bom, porque o salário era bom, eu não ia ter gastos. Você estava ganhando livre, né? Estava ganhando livre, então mais rápido ainda para poder fazer tudo que eu tinha que fazer aqui. E o primeiro mês era o cão chupando manga, essa mulher. Meu Deus do céu, quantas palavras, quantas coisas. E voltava lá na infância, porque, nossa, minha mãe falava dessa forma comigo, nossa, minha mãe que me tratava desse jeito. Então, acionava aquele gatilho ali. Mexeu mesmo por dentro de você. Mexeu. E eu falava, meu Deus, eu preciso desse trabalho, me ajuda, toca no coração dessa senhora. Porque essa mulher, pelo menos dela me tratar melhor. Foram 30 dias, ela igual cão, 30 dias ela igual um anjo. E eu, nossa, aí ela já me pedia para sentar perto dela, ela já me ensinava sobre os congressos que ela já fez na vida, o que ela ganhou na Mega Sena lá 2 vezes, como que ela ganhou, qual que era a mentalidade, como que ela aprendeu. Gente, ela te ensinou muita coisa. Sim, a questão do autocontrole, do autodomínio, que eu posso atrair, que eu posso... Começou a trabalhar sobre rejeição, você é uma rejeitada. Eu falava, mas como? Eu não entendia. Mas é claro que eu era, gente. Meu pai me rejeitou. A minha mãe era... Ela começou a te dar consciência. Olha que coisa interessante. E o que eu vejo claramente aqui vendo você falar é que o que a gente não entende, às vezes, que realmente a gente está passando, a gente está de passagem num lugar
E que esse lugar, às vezes, ele não pode ser confortável, porque senão a gente acha que a gente tem que ficar lá. Eu não teria sido transformada se ela tivesse passado a mão na minha cabeça. E outra coisa, você tinha algo para passar lá e você tinha que voltar. Imagina se essa mulher tivesse se tornado sua mãe. Você tinha ficado lá e você não tinha voltado para fazer o que você tinha para fazer aqui. A minha Gente, missão, Deus é perfeito. E ele me ouviu nos 30 dias dela me tratar com carinho. Pensa, eu sou de perfil estável. O estável é aquele manso, carinhoso, aquele que, dependendo de como fala, vai lá dentro da alma dele. E ela, 30 dias, igual o cão, 30 dias um anjo, falava, olha, no seu horário de café, vai ler. Quantas páginas você leu hoje? Ela me perguntava. E eu comecei a ler um livro sobre o poder da mente. Nossa. Eu posso concriar, eu posso sonhar e atrair, vibrar. Ela começou tudo aquilo comigo. E eu falei, nossa, eu tô no paraíso agora. Nossa. Como interna, ganhando, né? Ganhando bem. Ainda uma senhora que me ensina tanta coisa. Eu comecei a pesquisar na internet. Tanto, eu comecei a aprender. E depois vieram mais 30 dias. Quando eu cheguei numa segunda-feira da minha semana, do meu dia de folga, a mulher estava o cão de novo. Eu falei, meu Deus do céu, por quê? E é claro, né? Primeiro me trouxe para a realidade, depois me ensinou e agora voltou. É aquela senhora rude, grossa, que falava palavras feias comigo, mas que estava me ensinando. Aí eu estava voltando ao vitimismo. Aí voltando de novo a vítima, a maltratada, a mal cuidada, a vítima do destino, né? Comecei com essa... Nessa fase. E ela virou pra mim e falou assim, olha, você sabe que você tinha que passar por aqui, né? Eu falei, não sei não. Ela, sim, você tinha que passar aqui em casa, porque eu já sei. Ela era muito espiritual. Eu já sei toda a sua infância. Eu falei, uai, a senhora sabe o que tem a minha infância? Você foi agredida, você foi assim, a mulher me deu. E ela nunca teve contato com ninguém que me conhecia. A espiritualidade lá trouxe pra ela. Fez um dossiê de você. Fez um dossiê de mim. Mas você tá acabando seu tempo aqui em casa. Você só precisava passar por aqui. E eu disse assim, mas por que eu precisava? Só pra me contar? Porque eu sempre fui... Mas por quê, né? Como? E ela falava assim, você vai aprender no caminho por quê? A resposta vai vir até você. E eu falei, então tá bom. Aí fiquei 30 dias trabalhando pianinho, caladinha, sem muito contato. Era pra ir ao shopping, eu ia. Era pra ir ao médico, eu ia. Ficava tudo caladinha. E foi finalizado. Quando eu saí daquela casa, eu fiquei na Espanha mais uns 2, 3 meses. E voltei. E lá começou a sede pelo autoconhecimento. Nossa. Lá me veio a vontade de aprender. Lá me veio o meu hoje. Voltei pro Brasil. Lá eu conheci uma pessoa... A Anne, que foi quem me trouxe para Uberlândia, a quem eu sou muito grata. Eu a conheci lá, ela sempre falava, olha, quando eu voltar para o Brasil, você vai conhecer meus filhos, vai viver um tempo na minha casa. E assim aconteceu. Ela voltou antes de mim, depois quando eu voltei, ela vem para Uberlândia, esse lugar é muito bom, não sei o quê. Eu falei, não vou ficar por aqui. Ou meu destino mesmo era ir para São Paulo, porque eu prestei serviço lá para uma empresa 7 anos como representante e as portas estavam abertas. Mas fui e vim para Uberlândia. Quando eu cheguei, eu comecei a pesquisar onde tinha cursos, até chegar na Febracis. E lá eu passei pelo curso de coach, pela formação. Lá ela me conhecia. Lá eu conheci você, lá eu conheci muitas pessoas que me ajudaram muito e me ajudam até hoje aqui em Uberlândia. Lá começou a nova história. Eu precisei sair do país, eu precisei passar por um processo lá, porque tudo foi aprendizado. Ninguém vai ao vale sem ser para que depois se torne perito daquilo ali. Nossa, isso. Eu sou perita do que eu falo, da infância, de tudo. Eu tenho autoridade para poder falar. Porque você viveu, passou pelo processo, superou. Então, é exatamente isso. Aí você veio buscar o conhecimento cognitivo, trabalhar suas crenças, entender o seu propósito, para que hoje você estivesse nessa posição de mentorear pessoas. Exato. Me fala como que tem sido, qual que tem sido o seu maior ganho nesse processo de ser mentora de mulheres, Ágata? Aprender. Porque na medida em que eu estou ensinando, que eu estou pegando naquelas mãos e caminhando e ensinando, eu estou aprendendo também.
Então, muitas das vezes, nós entramos para uma sala de atendimento, seja online ou seja na Febracis, onde nós atendemos, e no momento que elas estão ali compartilhando a dor, os desafios, nós estamos assim, uau, era a minha. Eu passei por isso. Eu vivi isso. Então, é a experiência, é aprender. E não só sobre aprender, é saber que estou no caminho certo, que eu estou contribuindo, que eu estou ajudando, que tudo aquilo que eu passei, todas as dores, hoje serve para eu chegar para alguém e ajudá-la a crescer e a não passar por todo o processo. É a instruir. Qual que é o feedback que você recebe dessas mulheres? Nossa, não sei o que eu faria da minha vida se eu não tivesse te conhecido. Para mim foi o mais forte. Olha que eu não sei o que eu faria se você não estivesse na minha vida. Eu acho que eu já tinha feito uma besteira. Olha isso. Porque eu fui transformada, eu fui curada. O processo não acabou. Sim, é constante, é contínuo. Todos os dias você tem que matar aquele leão. Todos os dias você tem que estar em busca de novos conhecimentos. Todos os dias você tem que se enfrentar, né? Na verdade. Todos os dias a gente tem que olhar para aquela dor, para aquela decepção e transformar aquilo em aprendizado. É uma decisão, é um posicionamento diante da vida. Então, qual que é a diferença entre as pessoas que avançam e as pessoas que ficam imersas na sua dor? Decisão. É decisão. Você falou tudo. A decisão que eu tive lá atrás é que me trouxe hoje a minha realidade. E que eu gente decide todos os dias, né? Às vezes a gente está diante de uma situação porque não existe a perfeição, nem a mil maravilhas. Nós estamos no processo, enfrentamos desafios, né? E tem dias ou semanas que você pega e fala assim, meu Deus, como essa semana está sendo desafiador, como esse dia está sendo desafiador, como parece que tá difícil de romper essa barreira aqui. E aí, o que a gente decide? A gente decide não parar, a gente decide ir, a gente decide romper e a gente decide continuar o processo de transformação. E o que você falou é muito importante, porque é essa sensação, geralmente é esse feedback que a gente tem dos nossos clientes. Eu muitas vezes, os meus clientes de coaching, eles se transformam em mentorados, justamente por isso, porque ele fala assim, olha, esse processo foi pouco, tem muita coisa aqui que eu ainda preciso de auxílio. E aí a gente caminha numa jornada um pouco maior. Sim. E aí e sempre tem esse, não, você não vai sair da minha vida mais. Nossa, eu ainda tenho muita coisa. Eu não quero te deixar. Não quero te deixar. E quando a gente entende, e ouvir isso é muito importante pra gente, como pessoa e como profissional. Por quê? Porque a gente reafirma aquilo que você falou. Estou no caminho certo, posso continuar. Estou no caminho certo. Cada vez que eu termino um processo de coaching, uma pessoa fala assim para mim, Carita, você nasceu para isso. Existem profissionais e profissionais. Mas eu vou te falar, eu olho para você, para tudo que você conseguiu tirar de dentro de mim, para os traumas que eu consegui superar, as decisões que eu consegui tomar, mesmo diante... Porque, às vezes, a gente pega um cliente que ele está há anos precisando se posicionar e tomar uma decisão, e dentro do processo de coaching ele consegue fazer isso, e a vida dele muda. Mudar a mentalidade, né? Muito importante isso. E aí, quando ele sai daquele processo e fala assim, olha, foi o melhor investimento que eu já fiz na minha vida. Foi parar e realmente viver o processo, aprender com o processo. E por isso que eu te perguntei, porque... É maravilhoso, né? O resultado que a gente gera na nossa vida e na vida das pessoas reafirma o nosso propósito, nosso chamado. Sim, quando a pessoa está aberta ao novo, à mudança de mentalidade, porque é uma mudança, igual você disse. Tem pessoas que passam pelos mesmos hábitos a vida inteira. Eu, por exemplo, quando eu fui fazer minha formação lá há 2 anos atrás, quase... Tudo, a minha carne relutou, a minha mente relutou. Eu virei pro Thiago, que foi quem ministrou, eu falei no corredor, eu falei, Thiago, eu estou passando mal. Eu não estou dormindo. A minha cabeça está confusa, a minha carne está sentindo. Ele falou assim, que bom, sabe por quê? Quer dizer que você vai ter resultado. Você está aprendendo novo. Eu olhei, fiquei assustada com ele.
Mas por quê? Estava acontecendo já a transformação, acontecendo a mudança. 30 e tantos anos, condicionada a pensar de uma forma, a agir de uma forma, e vem um alguém que vai te ensinar um processo, uma ferramenta. e é onde você decide, porque tudo parte, igual você disse, da decisão. Se você para ou se você segue. Doeu. Doeu no processo da formação, doeu no processo de ser coach com o meu coach. E é exatamente isso que você está falando. Por quê? Porque nós temos muitos recursos que vão sendo... Eu falo que eles vão sendo amontoados por experiências e vivências. E a gente vai criando personagens e a gente vai criando armaduras. E o processo de coaching é tirar as camadas. Vai tirando aquela camada, uma outra camada, até que você emerge como aquele ser humano que você nasceu para ser, com todos aqueles recursos que você já tem. Porque eu também acredito que nós já temos todos os recursos necessários para cumprir nossa vida, o nosso chamado, o nosso propósito aqui. Só que dependendo da vivência que eu e você tivemos, né, e quem também está nos assistindo, aquilo vai ficando desfigurado, disfuncional, e aí o profissional de desenvolvimento humano traz você de volta para aquele eixo, para que você possa viver a sua melhor versão. Agatha, deixa uma frase, um aprendizado para quem está nos assistindo. Um recado, uma mensagem sua para o nosso público. A mensagem que eu tenho para deixar é que não se permita, não deixe que ninguém tire de você os seus sonhos. E sonhe, porque às vezes eu não sonhava. Mas começa a observar o que você gosta, o que tem dentro de você, o que queima o seu peito, o que queima o seu coração. E não permita que de onde você veio te defina, te bloqueie e te impeça de voar. Você nasceu para ser vencedora, para ser vencedor. Então, reescreva, né? Reescreva a sua história. Reescreva a sua história. Assim como eu decidi não ser uma vítima sofredora, e sim uma vítima vencedora. Eu decidi mudar a minha história. A partir do momento que eu tive controle sobre ela, eu decidi mudar. Eu decidi não aceitar aquela vida que eu tive. Então, eu estou reescrevendo a minha história. Uau, é isso. Com um final feliz, porque com superação. E tudo o que você passou, que eu passei, que você aí passa, que sirva de aprendizado, que tire algo bom e também aonde você puder ajudar alguém, ajuda. Nossa, Agatha, gratidão por você ter compartilhado sua história conosco. Eu tenho certeza que a sua história vai incentivar as pessoas a sair do ponto que estão, às vezes a parar de olhar para o que não teve ou só para a sua dor, e entender que existe sim uma possibilidade. E para você que ficou aqui com a gente, não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, acione o sininho. A gente está sempre aqui às quartas-feiras com episódio novo. E é maravilhoso ter você aqui. Eu quero te dizer que você sempre, sempre pode contar comigo.